Salve, salve aí, galera! Rapaziada, 29º aqui do nosso Manga Talks. E tô muito feliz, tô muito alegre, rapaziada, muito contente aqui com a rapaziada que tá chegando aí. E já vou pedir pra vocês, né, como sempre, né, rapaziada? Deixa um like aqui, pessoal. Cara, deixando um like aqui, você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante e acaba que o YouTube que ele distribui nosso conteúdo pra mais pessoas, tá? Pessoal, se inscreve no canal também, que é muito importante, viu, pessoal? Galera, eu tô numa saga aqui bem bacana aqui de trazer só pessoas, cara, que eu tenho máximo respeito, máxima consideração aqui. Eu tô com um cara aqui que começou no rádio comigo, só que o cara seguiu carreira, né? E o Cláudio Manga, nossa vida, tomamos caminhos diferentes aqui. Mas eu preparei aqui, pessoal, aqui eu não faço isso, hein? Mas preparei uma breve apresentação pra ele aqui, ó. O Manga Talks recebe com muito orgulho aqui, muita alegria, uma voz aí que faz parte do cotidiano de muita gente aqui em Ribeirão Preto e região, tá? Ele é carismático, o comunicador, apaixonado pela vida e pelo rádio. E, principalmente aí, por ser pai da Manu, que tá aqui no estúdio com a gente aqui. Galera, nós estamos falando dele, a voz da conquista, Caio César! Obrigado, Cláudio Manga. Rapaz, que texto foi esse, hein? Aí sim. Cara, eu falei assim, ó. Você relembrou os velhos e bons tempos de rádio que a gente tinha que fazer os textos pros anunciantes, né? Cara. O cara fala, rapaz, você sabe mesmo, hein? Você manja. Rapaziada, vocês se ligaram que hoje o papo vai fluir, cara, de uma... Top, irmão. Obrigado, viu? Dois locutores de rádio aqui. Não mereço tanto, não, mas olha, fico lisonjeado, agradeço, assim, o convite por estar aqui com você, viu? Cara. Parabéns pelo projeto, eu tenho acompanhado aí o crescimento, obrigado, a desenvoltura. Eu acho que isso só tá perfeito, vamos falar assim, né? Porque... isso que você tava falando, pô, quase 30 anos lá atrás que nós começamos no rádio, aquilo ali foi uma escola, foi um laboratório, né, irmão? Cara, e tudo que a gente se tornou hoje também, a gente deve àquele laboratório, aquelas, lá no início de rádio, lá de rádio pirata, de fundo de quintal, de fugir da Anatel, vamos contar as histórias aí, né? Cara, hoje então vamos contar coisas do fundo do baú aqui, meu. Top, assim, cara, primeiramente, pra contextualizar pra rapaziada, assim, vocês vão conhecer esse cara, você viu que esse cara ele é fera demais, né, rapaziada? Mas assim, ó, pra dar contexto aqui na nossa conversa, que eu acho que é muito importante, cara. Quem é Caio César? Ai, meu Deus do céu. Bom, quem é Caio César? Resumindo, o Caio César é o pai da Manu, esposo da Michele Cristina, né? 38 anos, agora dia 26 de maio. 38 ou 39, filha? 38, né? Acertei, né? O pai é meio ruim de memória. Bem que eu tenho 2 mulheres pra dar uma, né? E aí, assim, cara, 20 poucos anos aí, quase 30, acho que já 30, né, no rádio, eu não lembro. Que época foi? Que ano que foi Rádio Cidade, cara? Eu não lembro, nós trabalhamos junto lá na época. Eu acho que foi Eu não lembro, cara, 2006, 2003, 2004, não sei, cara. Foi de 2002 até 2006. Então, e sabe o que eu sou ruim pra data também, cara. Péssimo, meu Deus, não guardo. Então, assim, você, cara, foi uma das referências... eu encontrei a Rádio Cidade em Ribeirão Preto, sintonizando, procurando aquela época de rádios, né? Que a gente ficava em casa sem fazer nada, você não tinha TikTok, você não tinha rede social, você não tinha nada, né? YouTube pra assistir nada. Aí o que você fazia? Ou você vai ler um livro, você vai ouvir música, ou você vai ficar procurando rádio, ouvindo rádio e vai ficar ligando pros caras, né? E aí eu em casa de boa, irmão, ali, né, mexendo no radinho, de repente sintonizo uma rádio, um cara doidão falando e tal, um programa muito zoeira, cara, cheio de efeitos, uma produção e tal. Fala, caraca, de onde que é essa rádio? Como tá pegando em Ribeirão Preto, né? Era a famosa rádio, extinta Rádio Cidade de Jardinópolis, Os caras mexendo nos transmissores de onde... Mas, cara, era assim... Era de uma produção pra você falar assim, isso não é rádio pirata, né? Até acho que naquela época, eu não sei se falava muito esse negócio de rádio pirata. Falava. Assim. De caçar, de procurar, a galera denunciava, assim? Cara, lá caiu. Abertamente. Então, é o que você tava falando no off aqui, né? Lá, pelo fato de ter muito anúncio, muita... Chamava muita atenção, cara, né? O que você falou, os grandes players da região tava lá. Magazine Luiza, Savenhago, né? Então, tipo assim, cara, o pessoal denunciava mesmo, cara. Denunciava mesmo, né? E acabava que... o Maurilhão, comigo lá, ele foi... Eu fiquei em 3 prédios diferentes. Cara! O pessoal ia lá, pegava o transmissor e colocava outro. Escondia a rádio, mudava a frequência, né? Ai, cara, mas olha, a gente tem uma história assim que eu falo, irmão, foi bom demais. E o detalhe, assim, de lá, cara, saiu muita gente foda do rádio. Saiu. Cara, saiu você, o Rodrigo Deluca. Cara, o Deluca também tá igual você, cara. Inclusive, Deluca,
queremos você aqui, hein, cara? Eu já te chamei já, hein, meu? Vem aqui bater um papo comigo aqui, vai ser legal também. Ó, o Dema Medrado... O Dema que tá com a gente lá no Diário, no Mega Sistema de Comunicação. Pô, Dema cara, Medrado, o Paulo França. Paulinho França. Paulo França tá na Difusora, se eu não me engano. Paulinho tá na Difusora. Tá na Difusora em Batatais. Cara, ou seja, muita gente boa, cara. O Paulinho era o Bombril lá da rádio, não era? Era o cara que fazia de tudo, né? Mas o lado bom, cara, dessa época de começo lá de rádio, de comunicação... É que a gente fazia um pouquinho de tudo. E ali você aprendia, né? Não, Correia Júnior, eu lembrei também. Correia, o CJ, é verdade. Tá comigo lá na Conquista. Foi meu brother. Parceiraço. Foi meu brother também. Das madrugadas. Nós apresentávamos um programa que chamava Agito Total. Agito Total. Essa eu não sabia, não. Era eu e ele, cara. Pergunta pra ele pra você ver. Sério? Cara... CJ, vem, hein? Ó, o podcast nem é meu, mas tô te convidando. Vem Deixa eu contar uma história. Deixa eu contar uma história dele aqui que é muito legal. Uma vez, cara, ó. Ô, CJ, deixa eu contar isso aqui pra eles aqui, ó. Conta. Foram visitar a gente na rádio. E assim, as meninas, já conhecia as meninas. Foram lá conhecer a gente. Ouvinte da rádio. Ouvinte da rádio, é. E era assim, o nosso programa era um programa. Agito Total, era um programa, sexta-feira à noite. Só putz, e preparando o pessoal pra balada. Aí a rapaziada queria conhecer. Cara, dia e mexe, o pessoal ia lá pra conhecer a gente. E era mó barato, cara. A gente gostava pra caramba, né? Os meninas bonitas. Os meninos bonitos. Aí chegou as meninas. Cara. Aí eu até conheci as meninas, porque eu fazia boate. Eu era DJ lá, cara, no Peixinho. Cara, eu toquei em várias boates lá. E era só telefone na época, né? Você não tinha contato com WhatsApp, essas coisas. Só telefone. Social, ó, né? tamo indo aí pra visitar vocês. Beleza. Isso que horas? 8 horas na sexta-feira? Cara, eu não lembro agora. O nosso assim? programa é das 8 às 11, se eu não me engano. Tá. Pra fazer o esquenta pra balada. Aí chegou lá, cara, 4 meninas, né? Aí as meninas, Manga, tudo bem? Veio, comentou assim, né? Aí chegou foi comentar ele esse aqui é o Correio, trabalha comigo aqui. Deu um beijo nele. Aí ele virou pra menina assim, ó. E falou assim, nossa, essa é a sua mãe? e era amiga do... Era amiga. Que fora! Mano do céu, essa mulher ficou brava. É que nem aquela, né? Que às vezes a pessoa... A mulher tem uma pancinha assim, né? Tá de quantos meses, né? Aqui fora. Que bola fora, meu. Desculpa, meu correio. Eu tive que lembrar dessa. Depois dessa, a ouvinte sumiu. Não sei porquê, né? Não apareceu mais na rádio, não mandou mensagem. Ficou brava com ele, cara. Nossa senhora. Mas assim, cara, era muito gostoso. Histórias, né, irmão? Não, e detalhe, o Correia, cara, ele era um cara... Eu aprendi muito com aquele cara, meu. Sim. Ele, na verdade, era o cara que fazia ele que meteu o Sonex na rádio. É mesmo? Cara, ele que deu a cara... O profissionalismo todo que a rádio tinha, boa parte era graças a ele. Do CJ. E isso que ele não era um locutor ainda, ele era um folguista na rádio, né? Ele não era um locutor... Rapaz, a Rádio Pirata tinha até folguista, cara. Nós éramos folguistas. Olha que top. Eu trabalhava no final de semana. Você fazia o Casa da Manga Casa da Nona. Casa da Manga. Casa da Nona no domingo, né? Isso, exatamente. Era domingo de manhã, à tarde, isso. Alguma coisa. Mas de sábado à tarde eu fazia também. Tinha sábado, Eu era folguista também. E tinha um programa semanal que era o Casa da Nona, né? Olha isso. Mas é uma legal. O Casa da Nona, cara, abriu na época, olha pra você ver, cara. Isso aí há muito tempo tinha... É que assim, eu era molecão muito descabeçado, né? Mas na época era muito legal, cara. Eu viajei a região com artistas da região aqui, cara. Top. Apresentando. Tinha um grupo lá da cidade, chamava GA Produções e Eventos. E esse pessoal, cara, eles faziam, assim... Eles tinham uma banda de rock que uma parte dos integrantes eram filhos deles, né? E eles iam pra Rio Preto, tocavam Rio Preto em um monte de lugares, cara. Rapaz. Aí eu apresentava... Ia junto. Aí a rapaziada me dava um dinheirinho, era mó barato, cara. Gostava, cara. Cara, que história, que Agora, boa, né? Você, cara, eu tenho uma boa memória de você, cara, uma lembrança de Caio César na rádio da Associação de Pães aos Pobres. Eu tô errado? Eu lembro disso aí? Sério, foi lá mesmo. Lá que você também começou. Trabalhei lá, sim. Você começou lá, se eu não me engano. Na verdade, o que aconteceu, né? Tinha esse início de rádio pirata lá em Jardinópolis, na cidade. Eu peguei o finalzinho da Cidade FM... E eu trabalhava na época no Carrefour. Eu lembro. E aí eu saía do Carrefour final de semana, pegava folga e ia fazer lá no domingo à noite a Rádio Cidade. A gente não chegou a se conhecer, não sei se a gente chegou a se conhecer nos corredores, mas eu ouvia você na rádio. Sim. E aí, em Ribeirão, na época o Maurílio falava assim, Caio, ouve a rádio e tal, pra você ter uma referência dos locutores, como é o estilo da rádio e tal. E era legal, né, cara? E foi o que eu te falei, eu encontrei a rádio através do teu programa Casa da Nona, por quê? A maneira como você fazia o programa, né? Toda aquela estrutura, plástica, tudo bem feitinho. Não era coisa, né? Era bem legal, né? Assim, de primeira, né? Eu comecei a ouvir a rádio através disso. E aí, cara,
Dali eu peguei o finalzinho, trabalhava aos finais de semana, né, na Cidade FM, a Cidade FM fechou. E eu fui procurar uma outra... Não, eu lembro que eu comecei... Não, eu acho que eu comecei aqui em Ribeirão Preto. E aí, depois que eu fui pra Jardinópolis. E depois que fechou Jardinópolis, Então, eu voltei pra uma outra piratinha também aqui. Eu lembro de você na associação, porque eu ouvia a rádio. Eu ouvia a rádio. E aí eu fui pra associação, que tinha a rádio comunitária. Aí já era uma rádio legalizada. Exatamente. Comunitária do bairro, tudo certinho. Já não corria risco da Anatel chegar, sim. de mudar de frequência, fechar a rádio. Não, e era super legal. Tinha uma grade. Tinha um grande amigo meu que tinha um programa lá, chamava... Como que é o nome dele, gente? Nossa, faz tanto tempo isso aí. Muitos anos. Ai, como que é o nome? Não vou lembrar agora. Ele fazia tipo umas sketches de fofoca. Aí não vou lembrar, mas lá tinha o Durval, que era o famoso Ney Rodrigues, lá tinha o Theo Desotti, tinha a Isabel Ribeiro, tinha o GG, tinha Juliano, tinha várias pessoas que eram do rádio, ao mesmo tempo que não eram, alguns que estavam começando. Essa galera se juntava e cada um fazia ali o que gostava, né? Um gostava mais de literatura, outro gostava mais de sketches, outros gostavam mais de esporte, né? E ali a gente, naquele laboratório, cara, você montava o conteúdo da rádio, saía só coisa boa, porque você não tinha rede social, né? E tudo que você tem hoje na rede social segmentado, vários assuntos, você tinha em determinada rádio, determinada programação. Isso era muito top. E qual foi a sua primeira rádio? O salário, assim, agora você vai largar o seu trabalho pra você fazer isso. Sim. Qual foi? Então, foi lá em Batatais, na difusora AM. Na época que eu trabalhava com o Theo Desotti, lá na Educativa, que a gente tava falando, que é a rádio da Associação Distribuidora de Pães Pobres. E eu já tava cansado, né? Eu comecei a fazer o meu curso de rádio, paguei meu curso, terminei o curso de rádio no Senac. Eu falei, pô, Theo, eu queria tanto uma rádio, mas Ribeirão Preto é tão difícil da gente conseguir, eu não conheço ninguém, eu não tenho amizade com ninguém, uma panelinha, ninguém me contrata, ninguém me vê, ninguém me nota, né? E o cara falou, não, pera aí que eu vou te passar um telefone, e aí você vai entrar em contato com fulano de tal, lá na difusora de Batatais, pode falar em meu nome, que eu conheço você, sei o que você faz aqui dentro da rádio e tal. Beleza. Aí eu peguei um telefone, liguei, marquei, agendei, fui lá conhecer a rádio, a difusora de Batatais, os caras me atenderam super bem. E me deram a oportunidade pra fazer um programa de rádio lá em Batatais, na AM. Na época ainda era AM, hoje é FM, né? E lá dentro eu comecei a desenvolver, né, a minha comunicação. Aí eu já tinha o registro em carteira, como eu já tinha o DRT, tinha terminado o curso do Senac. Você fez Senac? Sim, fiz o Senac também. Quem foi os professores lá? Lá foi o Emílio Cicolani, né, que tá na Jovem Pan, o Cabeção. Sim. A Vaninha Mara, que trabalhou bons anos aí na Diário FM, na Melody FM. O Paulinho Pussi, que tá na Melody agora. Pô, sensacional também. Teve também. Tiveram alguns. O Celcinho Luiz. Celcinho foi meu professor também. Que hoje parou com rádio, né? Acho que faz só gravações, alguma coisa assim. Eu acho que ele tá trabalhando só com o estúdio da casa dele. Mas trabalhou muitos anos também na Diário FM. Enfim, tivemos a aula de fono, enfim, né? Mas assim, História do rádio. História do rádio. Eu não sei se você sabe. Que eu dormia e falava, mas pra que isso? Tem que saber. Não, mas eu quero falar no microfone, né? E você ficava doido pra querer mexer lá na mesa de som, pra querer mostrar muita coisa teórica. Nossa, né? Cara. Mas assim, o bom, cara, é que ali dentro daquele curso... você vai criando laços, networks, fazendo amizades, né? Comunicando e tal. Na época não tinha internet, você imagina? Sim, né? E aí, cara, foi muito bom. Foi muito, muito top, né? Tive até depois a oportunidade de trabalhar na Jovem Pan daqui de Ribeirão Preto, porque o Emílio já me conhecia do curso. Sim. Né? E aí, assim, da difusora de Batatais, eu ia pular pra Jovem Pan, mas aí não caiu muito no estilo, no gosto da galera. Aí foi a primeira demissão do rádio, que eu já fiquei pé da vida, saí de lá chorando, os caras mandaram embora terceiro mês, ninguém me ama, eu sou péssimo, eu sou ruim, sabe aquela coisa assim de... Nossa, eu queria rádio em Ribeirão e tal, né? E aí, assim, só que eu fiquei um bom tempo na difusora, eu fiquei 6, 7 anos na difusora em Batatais, e ali, cara, também foi uma oportunidade pra eu começar a aprender outras coisas no rádio. Sim. Como já era uma rádio comercial, uma rádio forte na cidade, mais de 60 anos, uma rádio tradicional, né? Ali dentro eu pude ver um pouquinho como era feita a programação musical, como que a galera preparava o jornalismo, como que a galera fazia o futebol. Eu não tinha noção nenhuma, né? Às vezes eu falava, até me surpreendi no dia que o cara foi narrar um futebol, né? Eu achava que o cara ficava no campo e em alguns momentos o cara ficava dentro do estúdio e colocava só o barulhinho da galera, né? E quem tava em casa achava que o cara tava no estádio, né? Exatamente. Eu falava, cara, que louco isso. Loucura, irmão? né, meu? Isso é o rádio. O rádio mexe com a imaginação das pessoas. O Correia Júnior é um cara... Correia. É o cara do rádio, né? Top pra esporte. Do campo.
futebol é o cara. E hoje ele faz as madrugadas, assim, lá na Conquista FM com maestria, o Correio, né? Da mesma forma que você fazia o Casa da Nona, os efeitinhos, as trilhas e a gente tal, investia, mano. toda, né? A gente investia. Que nem, ó, eu lembro, cara, eu fazia um CD promocional. Olha só, cara. Cara, eu tinha patrocinador, meu. Que top. Eu não sei, cara, eu tinha uma loucura, era um louco, meu. O Casa da Nona era estilo um pânico, assim, né? Uma coisa mais zoeira. Era um programa de rádio zoeira, mas assim, tocava música, era... Porque naquela época não tinha muito programa estilo Casa da Nona, não era? Você tinha referências, assim, o que você pegava? Cara, eu pegava... Nossa, pra ser bem sincero pra você, cara, eu sou muito fã de Pânico, né? Sim. Sempre fui muito fã do Pânico. E aí Pânico. aquele tipo de rádio ali de brincar, de mexer com a galera, eu sempre fui muito fã, cara, de um cara... do Binduba, da Clube, do Julinho Brasil. Cara, aquele estilo de locução deles, eu achava aquela brincadeira que eles faziam, né, cara? Era muito legal, né? Só que tinha uma puta da estrutura lá, né? Sim. Aí a gente queria levar isso pro nosso a gente mundo fazia, ali. É verdade, a gente fazia isso no nosso quintal, né? Das rádios. E o que acontece? É o que você falou agora, cara. É exatamente isso, cara. Eu particularmente, eu cheguei a fazer testes aqui nas rádios tops aqui. Só que uma das rádios, cara, eu fui gongado. Foi mais ou menos o que aconteceu com você aí. Porque o que acontece? Quando eu trabalhava lá em Jardinópolis, olha o que eu fazia. Eu trabalhava na rádio, eu era DJ, tocava na noite lá, conseguia, era legal pra caramba. E o que acontece? Uma dessas pessoas que me ajudava na produção lá, me levou pra... eu não vou falar rádio, não, que vai denunciar o cara, entendeu? É assim, meu, na verdade, tem gente. Um dia eu tava conversando isso aqui com outro amigo nosso, que é do rádio também, que tava aqui, e eu tava falando com ele sobre isso aí. Eu não falei o nome da pessoa no ar, não vou falar também, porque eu não tenho mágoa, entendeu? Não, você fez bem, você agradece. Amém, passou, tipo assim, foi, já era. Fui fazer o teste lá, e o que acontece, cara? Eu fui super bem. Eu vou até te falar o que era o teste, ó. Eu imitava o cara, não sei se vai lembrar. Você tá quantos anos? 38. Ah, não é? Mais ou menos. Eu imitava um cara das Casas Bahia, que falava assim, quer pagar quanto? Pode falar, quer pagar quanto? Os melhores móveis, com os melhores preços. Foi nessa época do pagar com. Isso. Aí eu fazia umas vinhetas. O branquinho lá, esqueci o nome dele, né? Esqueci o nome dele também. Aquele cara. Deu um BO danado isso aí, depois deu processo e tal, né? O cara tirou comercial, eu lembro disso. Que os caras queriam chegar... Eu tenho R$1 aqui na televisão de... Quero pagar 10 centavos. 600 polegadas, 10 centavos aqui. E o que acontece, cara? Eu lá no Casa da Nona, você não vai lembrar disso, mas tinha algumas vinhetas que era zoeira desse tipo, tá ligado? Quer ouvir as melhores músicas, os melhores programas? Pode falar, quer ouvir quanto? Aí fazia a produção, e quem fazia a produção pra... Não vou falar que eu vou entregar o cara. Tá. Quem fazia a produção pra nós, me indicou, que ele falou assim, mano, esse cara tem muito talento, esse cara, ele imita, ele cara e tal, esse cara aí, olha, traz ele aqui pra falar. Aí o que acontece? No dia do teste, mano, fiquei muito nervoso. Você imagina, você tá na frente de um Neumann, assim, cara, uma pessoa que não cara, só tinha trabalhado errado. O coordenador tava lá no dia, o diretor? O produtor da rádio. O produtor da rádio. Me falou pro produtor da rádio, dessa rádio. Gravar o teste. Isso. E o que acontece? Aí eu peguei, cara, fui todo nervoso, né, meu? Que é um momento, né, cara, poxa, você tá num lugar que você sempre quis trabalhar, né, meu? Você tá numa puta... Que ali, mano, ia mudar minha vida, minha vida ia mudar. Sim. Eu não ia fazer o que eu fazia mais. Embora eu era gerente de loja, tinha um salário bom. Sim. Sempre quando alguma rádio me chamava, que já me chamou Rádio São Sebastião do Paraíso, me chamou... Sabe, algumas rádios me chamaram. Mas assim, eu colocava na balança, eu tenho um salário bom. E o salário não cobria na época. Ficava aquilo de fazer o que gosta ou ganhar bem. Porque cara, o salário do rádio nunca foi um salário alto, um salário... Não, eu não sei quanto que ganha a pessoa hoje. A galera... Mas tipo assim, na época, o meu salário pagava minhas contas salário e, do rádio. sabe, era um legalzinho, assim, não era um salarião também, mas era um salário legal que pagava minhas contas. Mas assim, cara, entre o meu salário e eu trabalhar nesse lugar, eu gostaria muito de trabalhar lá. Sim. Aí, o que acontece? Fiz o teste, fui bem, cara, no teste, mano. Eu dei umas gaguejadas na hora. Cara, você imagina. Ser um teste normal, você tá tenso. E outra, peguei o texto aqui assim, pá, mas foi super legal, sabe? Aí, meu, o próprio produtor da rádio, um dos diretores da rádio, Sim, chegou e falou assim, esse cara é muito mala, meu. Não dá oportunidade. Falou isso. Mas, mano, vou falar uma coisa pra você. Você te conheceu, o cara te julgou ali. Não, ele me conhecia. Ele me conhecia. Mas assim, deixa eu te falar.
Na Será que época. era medo de perder Não, o não, na espaço? época, cara, assim, é o que eu tô te falando agora. Existia uma panela do rádio e também, cara, o lance de não me conhecia profundamente, me conhecia superficialmente. Eu sempre fui um cara muito extrovertido, muito zoeira, entendeu? E isso, cara, pode... Atrapalhou. Pode ter me atrapalhado, entendeu? Isso pode ter causado uma má impressão. E vou te falar, meu, assim, talvez ele tivesse até razão, porque eu era um cara muito... Eu chegava no lugar, eu era muito espalhafatoso, sabe? A rádio... Conversar, brincando com todo mundo, à vontade, exatamente, tal, zoeira, como cara, se tivesse ganho o negócio ali. Você sabe, você me compra. Eu Sim, sempre é fui um cara verdade. muito dado É nessas verdade. situações. Isso aí, algumas pessoas se incomodam com isso. Não é? Tem verdade. gente que não gosta dessa Sim, situação. sim. Né? E esse cara, ele era diretor da rádio, ele era um cara totalmente introspectivo. Eu vou te falar no off aqui depois o que é. Mas assim, mas eu não tenho mágoa, sabe? Sim. Não tenho mágoa. Se um dia ele Mas isso você acredita que pode meio que ter atrapalhado ali a negociação? Claro, não, Não foi isso- nem a questão do teste, de Ó. você ter ido bem ou mal, ou isso ou aquilo. Ó, só pra você vai entender agora, ó. Essa rádio, tem várias rádios em Ribeirão. Sim. Um produtor de uma dessas rádios me levou pra fazer teste nessa outra rádio. Aí, estavam os dois produtores lá. Eles Só fala a frequência pra gente. Não, tô brincando. Só a frequência da rádio. Não precisa falar o nome, não. Não posso, Tô brincando. daí eu entrego. Mas assim, meu, eu não falo pra não criar um, sabe? Mas assim, Verdade. Não, mas na vida é assim, né, cara? A gente vai encontrar pessoas que vão te Virar ajudar, as que vão costas, te né? incentivar. Mas É. também tem algumas pessoas que vão te dar um pontapé, vão te julgar, vão te Não, mas eu não dizer tava- um não. Mas você sabe que às vezes é bom Isso, eu vejo acontecer assim. na vida da gente, né? Porque você fala, peraí, da próxima vez Me eu preparo posso, mais, me preparar é. mais, posso fazer melhor, pode seguir por um Exatamente. outro caminho, ou talvez não, enfim. não, cara, né? na verdade eu não tava preparado. Eu acho assim, tá? Tipo, eu penso isso. Eu acho que eu não tava Sim. preparado. Tinha gente que gostava muito do que eu fazia, sabe? Achava legal. Então, tipo assim, acabava que virava um pouco fã. Então, eu não sei se isso vale, E, sabe? e provavelmente acho que eles já deveriam ter ouvido o seu trabalho no Casa da Nona. na Não, rádio, não, pra te levar cara. pra esse Meu. teste. Os caras já conheciam Não. o que você O produto- entregava, o que você fazia. Para, traz o cara aqui que o cara é fera. O que o cara tá fazendo lá, com a estrutura que a gente tem aqui, o cara pode fazer bem melhor. É, o cara mas, pode, né? cara, não é. Às vezes nem foi a maneira de você ser. Às vezes a maneira como a gente chega nos lugares. Pode meio que assustar. Exatamente. Meio que esse cara tá se achando, esse cara é o tal, Exatamente. esse cara pode te julgar. de pra uma julgar, maneira pra julgar, que não é bem assim. Então, aí o que acontece? Acabar que, pô, meu, Sim. isso aí foi, quanto mais assim, aconteceu porque tinha que acontecer, foi desse jeito. Não, comigo na Jovem Pan também, cara. É. Na época eu lembro que quando chegaram pra mim e falaram, ó, você não passou no teste e tal, a gente queria te agradecer, não chegaram nem com o papo de que corte de custo, gasto, né? Sim. Que toda empresa quando vai mandar embora é isso. Mas assim, a gente se sente muito mal. E lá dentro eu tive pessoas que me apoiaram, olha, vai por esse caminho, faz assim, 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 assim. Mas também eu tive pessoas que, sem ao menos me conhecer, me julgaram, Sim. olha, você não é nada, você é locutorzinho de AM, Sim. você é isso, eu falava na cara mesmo. E eu molecote de tudo, inexperiente, como a molecada diz aí, cabaço de tudo, né? Eu ouvi aquilo ali e falava, caraca, será que eu sou isso mesmo, cara? Será porque, pô, se eu fiz o curso de rádio, se já me ouviram, se me conhecem, ninguém me contrata, eu acho que eu sou. Né? Você começa a se questionar, né? Então, você começa Aconteceu a isso que eu passei por isso também, cara. Sim, porque você fala, pô, cara, eu acho que esse cara tem um pingo de verdade, deve ter razão em alguma coisa. Só que isso também serve pra você pegar e falar, não, peraí, não, é o meu sonho, é o que eu quero, é não. o que eu vou seguir. Não é esse não que vai fazer eu parar. Não, se é pra melhorar, se é pra fazer, vamos pra cima, vamos ver qual é e vamos que vamos, né, cara? E graças a Deus hoje eu tô aí, fazendo parte da rádio sertaneja mais ouvida Pô, de mas, Ribeirão cara, Preto hoje. Sim, sensacional. Fixo em um horário aí há um bom tempo. Sim. Né? Conquistei o meu espaço no rádio. Diariamente, faço o tá que eu diariamente. gosto, sim, faço o que eu gosto, o que eu amo, que é o rádio. Tô em Ribeirão Preto, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, né? Sim. Com a minha Graças ao família, foi graças ao rádio, à comunicação, né, irmão? E não foi fácil, não. Não, mas, foi, cara, graças ao seu talento também, cara, ó. A gente, irmão, a gente passou por cada perrengue, bicho. Eu falo assim, eu fico imaginando assim, quem que ia sair ganhando lá o salário registrado, bonitinho, trabalhando de segunda a sábado numa empresa que era multinacional, Sim. Carrefour, e aí domingão pra pegar pra descansar. Vou ficar em casa, ficar de boa aqui Nada, na internet. você Naquela época não tinha internet, mentira. Vou ficar aqui vendo Domingão do Faustão, né? Naquela época a gente tinha só TV e rádio, né? Não, sem tinha, fazer nada. tinha. Não tinha. Não era como era hoje. É, né? mas tinha sim.
E aí, cara, eu falava, pô, vou pra Jardinópolis. Eu pegava van, o busão, na época eu não ganhava nada. Eu lembro que o Maurílio não me ofereceu nada de salário, nada de dinheiro. Eu falei, cara, eu quero um espaço pra mostrar o meu trabalho, pra aprender, pra trabalhar e ponto. Eu quero estar com vocês nessa rádio, porque eu amei a programação, eu amei a rádio, eu me apaixonei por tudo que essa rádio é e tem. Você quer? Não, beleza. Eu lembro que na época o Maurílio não me conhecia. Não sei se ele conhecia alguém que me conhecia, talvez. Eu acho que quem falou de você lá. Nem lembro, eu não sei cara, se, cara, quando que eu entrei. Você chegou a me ouvir lá. Eu não lembro se foi quem. Eu acho que foi o Paulo, cara. Será falou que foi de você. O Paulinho? Cara, eu achei muito legal que um dia que eu tô saindo, você chega assim, falei, nossa, meu, cara. Já trocou horário, né? É, tipo assim, eu cheguei assim, você tava. Falei, pô, meu, cara, esse molecote de é o Caio, meu. Verdade, né? E é engraçado, mas lá na associação você não trabalhou, você não chegou a trabalhar. Não trabalhei. Eu tento lembrar de como a gente se conheceu, porque nessas épocas a gente já se conhecia. Eu queria lembrar de como a gente conhece. Eu acho que foi rede social, porque depois eu acho que você... rede social eu te procurei. Não, eu cara. lembrei do Casa da Manga, eu falei, deixa eu ver como é que tá esse cara aqui, esse comunicador. Porque, bicho, eu sou muito assim. Eu acho que você me ligou uma vez também, uma coisa assim. Não, eu ligava, participava, ouvia. Ixi, eu era, cara, famoso pioi de rádio, irmão. Eu também era assim, cara. Quem ama, né, meu? Nossa, não, eu tô no carro com a minha esposa, eu tava vindo outro dia com ela, né? Ela falou assim, você não deixa numa rádio só. Começa a tocar música e você muda. Eu falo, não, eu quero ouvir o cara voltando no intervalo. Eu quero o cara indo pro comercial. Ouvir o cara indo pro comercial, vendo o cara fazer o testemunhal. Né? Ele fala, como que a pessoa vai entender isso, né? E ela fica doida, né? Porque ela quer ouvir música, né? Aí eu entro no outro dia eu tava ouvindo uma rádio aí, né? Que o cara ficou num bate-papo e tal, aí lançou uma enquete, e eu fiquei ouvindo e eu gostei daquilo, né? E só eu dando risada e achando graça, e ela olhou assim pro meu lado, coloca música, eu não aguento mais, não sei o que lá, então assim, a gente briga no carro. Você sabe o que aconteceu uma vez? Mas não coloca o fone, que ela já sabe, ela ouve que ela quer. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Cara, eu lembrei disso agora, que você falando isso aí, meu. Você lembra do Otacílio Viana? Você chegou a conhecer? Sim, cara, Otacílio, mano, trabalhava lá também, aquele cara, meu, aquele cara era um mestre da comunicação. Aquele cara, ele fazia um programa de AM numa FM. Olha aquele isso. cara, mano, ele tinha tanto patrocínio, meu. Ele não seguiu rádio, né? Não, ele foi vereador. Seguiu. Foi vereador 2 vezes. Não, ele ficou muito tempo no rádio lá, Lá né? em Jardinópolis? É, Jardinópolis. Se eu não me engano, ele é vereador ainda. Ah, tá. Cara, aquele cara, ele tinha... Eu lembro até das vinhetas. Com vocês, Otacílio Viana. Cara, mas assim, mano, ele tinha um calhamaço de papel. Pessoal, ó, eu não sei se a rapaziada vai ver esse vídeo aqui, a rapaziada da Antiga Cidade FM. Manda esse vídeo, por favor, aí pro Otacílio. Compartilhar nos grupos aí. Cara, seria muito legal ter você aqui um dia, Otacílio. Você vê esse vídeo aqui, cara, entra em contato comigo, tá? Ele era um cara, e um dia ele falou pra mim um negócio assim, ó. Isso aí que você tá falando agora. Ele falou pra mim assim, ó, cara... é até legal a sua locução, só que você fala demais, cara. Aí ele falou assim, mano, assim, ó, cara, você tem que tocar música, meu. Você fala demais, o povo não vai ficar ouvindo a rádio. Você... Mas você sabe o que é o interessante? Aí eu falei, eu falo assim, ele tá certo, cara. Ele tava certo, é verdade. É que às vezes a gente perde o time, diferente de um bate-papo que a gente tá aqui, não toca música, não vai pro comercial. Sim. Né? No rádio, a gente trabalha com o tempo. E quando a gente fala demais, por exemplo, você tem um time, sei lá, de 5 minutos, 10 minutos num programa de bate-papo, eu não lembro como que você fazia, como que eram os programas antigamente. Tinha grade. Mas você tem uma grade. E aí, eu cortava as músicas. Aí, quando você passa do limite, você corta a música, você atrasa comercial, o que o cara tem pra chegar, o argumento pra chegar em você, você tá falando demais, não sei o que lá, mas peraí, mas eu sou locutor, né? Eu tenho que falar, ué. Cara, E aí você vai brincando, vai atendendo o ouvinte, vai falando, vai zoando, você perde o time da coisa toda, Você né? sabe quem que era o mestre de cortar música? Cara, eu nunca vi um cara fazer igual aquele cara fazia, cara, cortar música. Correia Júnior. O Correia? Mano, aquele cara, ele era, cara, sensacional. Ei, ele mixava tudo. Não, cortar música, mixar. Eu aprendi tudo isso com ele, meu. Cara, às vezes... naquela época as músicas tinham... Hoje as músicas têm 2 minutos e meio, você não consegue hoje nem não. cortar. Hoje você nem toca. Hoje nem toca. Mas antigamente tinha 4 minutos, 5 minutos as músicas. Cara, você conseguia, né? Mas toquei 4 músicas aqui, ó. Mas você vai ver os minutos, você vai ter 3 minutos de música, 10 minutos de locução. Não, mas tá errado isso aí, né? E tinha um lance também, né, cara, assim, de... Porque o que acontece? A gente, meu, eu não sei o seu caso, eu era folguista da rádio. Então, quando tava de folga, eu queria trabalhar, queria falar. Você queria falar, fazer. Cara, mano, e era muito... Cara, eu sem brincadeira, meu. Boa. Eu tinha uma audiência, cara, de domingo. É isso que eu ia falar. Não, sem madeira, era impressionante. Era um programa que chamava telefone, muita meu, atenção. não parava, cara, eu tinha que travar telefone, meu. Sim, porque assim, era uma rádio É, bem feita, era uma estrutura, era todo um trabalho assim,
que você imaginava Não, que, ninguém essa falava, rádio né? deve ter não sei quantos milhões de pessoas pra fazer tudo. E, na verdade, naquela época, você fazia tudo, né? Você Sim, fazia sim. a produção, você fazia a pauta do programa, você que ia atrás de vinhetas, você que ia atrás de conteúdo, você que ouvia outras coisas em outras rádios. Ah, peraí, eu acho que eu vou fazer isso daqui, que aqui também pode dar certo, né? O que acontece? Assim, Nosso programa, o nosso programa, a gente produzia a parte musical também. Os breaks tinha que rodar os breaks. Sim. Aí você encaixava as músicas e você tinha os tinha comerciais. que caber tudo ali, cara. E naquela época você tinha grandes escola, hein, meu? anunciantes ali, né? Não tinha essa coisa toda de... Quando eu falo assim, não era tão escancarado que era rádio pirata, porque eu fico imaginando, gente, como é que um dono de uma rede grande, você fala, pô, um Savenhago, um Magazine Luiza, tudo bem, lá dentro tem os caras que são amigos e tal. O cara anunciava numa rádio pirata, irmão. Porque, pô, ele abria a mão disso. Não, pra mim não interessa se o cara tem ortoga, autorização pra operar. O que interessa é que o cara tem audiência e que o cara tá fazendo a rádio bem feita. Deixa aí, vamos pagar e vamos anunciar. Não, E ele tinha retorno Não, com cara, isso. você tem noção? Maurílio É. de Sabadão o dia inteiro dentro do Savenhago fazendo link Então, ao vivo, cara. Não, isso incomodava as rádios Claro, grandes. Porque você falava, poxa, pô, eu tô aqui em Ribeirão Preto, eu não consigo pegar nada em Jardinópolis, porque tem uma rádio lá que tá forte, que tá, né? A rádio tá comendo pelas beiradas e o pessoal de Ribeirão já tava de olho. Então, assim, não era como hoje, né? Hoje você pega assim, cada região tem uma rádio forte, uma rádio comercial e tal, até mesmo nas cidades aí que é Bebedouro, que tem as outras cidades, né? Mas naquela época, você pegava, pô, Jardinópolis tem quantos habitantes? Era uma cidade pequena. Cara, uns 15 mil na época. E você ia, cada esquina que você ia, o cara tava ouvindo de fato a Rádio Cidade, nas lojas, né? Nas casas, os bairros. Carro, mano. Eu lembro que quando eu colocava o telefone no gancho, eu falava, caraca, bicho, que audiência é essa? Essa rádio é o Legal, domingo né, à meu? noite, Legal. né? Os caras estão ouvindo a rádio mesmo. Então, assim, tinha uma audiência tremenda. Até porque era bem feita e tinha uma equipe que eu falo assim, acima de qualquer outra coisa, eram apaixonados. Apaixonado. Não, pra você ter uma ideia, olha Não só. era por dinheiro, não era por status, era porque a gente gostava, a gente gosta do que faz, né? Olha, você tem você tá tão certo nisso que você tá falando, cara, que muitos dos caras ainda trabalham com isso. Sim. O Paulo França, por exemplo, é um puta de um cara. Paulinho. Puta do comunicador, aquele cara. Demais, Eu acompanhei ele no TikTok, já viu? Agora ele tá fazendo uns vídeos. Mano, lá. demorou e tal. pra fazer isso, né, meu? Cara, E eu falo pra ele, Paulo, vem pro rádio. Não sei o que lá, quanto que tá pagando? Ele vem com aquela conversa, né? Fala, Paulo, não dá pra fazer as duas coisas. Ou você faz o que você gosta e ganha pouco, porque o salário do rádio é isso, cara. Eu falo assim, nós somos... o rádio é aquela mulher ingrata. Não Sim. desmerecendo, porque a gente ama rádio. Mas é assim, você ama, você é apaixonado, mas se você for pelo salário, não é o melhor salário comparado a outras profissões que existem hoje em dia. Claro. Você sabe? Então, assim, e nunca foi. Foi Sim. meio... A galera, naquela época... Eu acredito que a galera alguns faziam porque gostavam da comunicação, do rádio. Uma parte fazia porque queria meio que aparecer. O charme. Um charme, sei lá. Entrar na política, igual você Sim. comentou. Alguns outros, né, queriam ser prefeito, vereador, ou sei lá, porque aquilo ali alavancava. Outros queriam pra fazer um marketing ali, porque era DJ, tinha um comércio, tinha uma Sim. loja, ou outras coisas, enfim, né? Mas eu acho que acima de qualquer outra coisa, faziam uma coisa bem feita e amavam o que faziam. Eu acho que isso que deixava a coisa boa, né? E que fazia a coisa acontecer. O amor, aquilo ali é sensacional, irmão. Sensacional. A gente podia colocar as gravações, você tinha que jogar isso aí na internet, né, cara? No YouTube, né? Cara, se eu procurar... Você tem CDs aí, umas gravações? Eu tinha, até esse dia atrás, é que assim, Nossa, eu mudei, joga né, isso de pro casa, YouTube. né? Então, cara, eu mudei, tirei muita coisa de casa. Eu tinha até MDs, cara. Nossa, é verdade. Você pegou ali o finalzinho, né? A gente pegou. Na época... Não, MD tinha muito. Não, a Rádio Cidade já tinha computador. Tinha computador. Tinha o Raduguinha lá que tocava, não sei se era Raduga ou se era rádio, que tocava a programação. Tinha não computador, lembro o programa. tinha aquela disqueteira também. Tinha. A gente pegou o restinho, o finalzinho ali, né? A rapinha do negócio, né? Cara, ó, pra você ver, cara. Ó, metade do programa já a gente só falou só da parte saudosista. Como era gostoso, né, cara? Bom, top. Beleza, top, mas beleza. top. Assim, ó, a gente tá passando por uma mudança... Cara, sim. assim, terrível, né? Só pra você ter uma ideia, olha só. Eu sou social media, tava até te falando aqui no off, né? Hoje, um dos meus clientes acabou de montar uma rádio. Olha só. Olha aí. Olha só. Esse meu patrocinador, ele vai até aparecer logo aí na tela aí, vocês vão ver. Ele trabalha com gestão condominial. É o Jardson.
O que ele fez? Ele montou uma rádio em todos os condomínios, vai tocar a rádio dele agora. Assim, estilo uma rádio indoor, uma rádio interna uma ali rádio dentro interna, da loja. Exatamente. Sim, eu faço isso em casa, eu trabalho com isso aí também. o que acontece? Ele pega, cara, ele vai colocar noções sobre bom convívio, o que ele tá fazendo, Sim. o que ele tá fazendo no condomínio. Porque, na verdade, ele é síndico profissional. Ele trabalha em 12 condomínios. Mas ele já fez rádio, trabalhou, já mexeu não, com alguma cara, coisa? não. Tudo com, uma parte com inteligência artificial e uma parte, ele compra um pacote, entendeu? Aí uma parte, a melhoria, por exemplo... Como que ele chama? Jardson Jesus Cunha. Ô, guerreiro, deixa desse negócio de inteligência artificial, chama os guerreiros aqui pra alavancar a tua rádio... Ó, já fazendo o merchan, propaganda aqui, ó. Pra alavancar essa rádio interna aqui, entendeu? Porque... Não, deixa a IA pra lá, porque... Ó, não fale isso não, que ele mirinha nota de serviço aqui. Rapaz... Não, sério, esse negócio é muito artificial, entendeu? Não, rapaz, eu tô acompanhando... brincadeira. Eu tô acompanhando algumas coisas em rede social aí de inteligência artificial. Que loucura, né? Eu falo, caraca, bicho, como é que pode isso? Eu tô usando também. Cara, eu tenho feito banner, alguma coisa, arte, alguma coisa. Eu falo, caraca... Eu vou te mostrar, vou te mostrar um negócio que, assim, é inacreditável. Vou até fazer um corte disso aqui. Você não fala que é IA. Você não fala, mano. Eu vou colocar, mas, assim, ó, eu vou colocar pro pessoal dar uma olhada, mas, assim, responde pra mim. Uma pergunta que eu tenho pra fazer, que eu acho que todo mundo faz essa pergunta pra todos os radialistas. Cara, o que você vê do rádio no futuro? Você acha que o rádio vai persistir? Porque o rádio atravessou o tempo, né? Sim. Muita gente, cara, da minha época, já falavam que o rádio ia acabar. Sim. Né? E o rádio tá aí, firme e forte. Sim. Qual que é a sua visão de futuro? Você quer que eu responda agora? Coloca primeiro. Não, pode colocar, depois eu coloco pra... Tá. Eu vou mostrar pro pessoal aqui. Cara, o rádio vai acabar. Eu acredito que o rádio vai acabar. O rádio já tá na UTI, na CTI, ele já tá... Mas esse rádio que a gente tá acostumado a ouvir, a acompanhar. Sim. O que eu acho que vai acontecer, cara, é que ele vai se transformar, assim como ele se transformou lá nos anos 80, 70, 90, como ele sempre se transformou, se renovou, se modificou. Veio a televisão, né? Veio aquela ameaça. Acabou, porque agora a gente tem TV. E ficou aquela coisa toda, né? E não acabou. Por quê? Porque ele conseguiu se manter, ele se transformou, ele se modificou, graças àquilo que a gente estava falando aqui agora há pouco, lá naquela época de Rádio Cidade. Aos apaixonados por comunicação, por rádio, aos que fazem... Os que têm amor. Não os que fazem com outros interesses. Porque a partir do momento em que você trabalha só por dinheiro ou só por lucro e não entende nada do que você vende, independente de ser rádio ou qualquer outro produto, se você não se preparou, se você não acredita naquilo... Você esquece, irmão, você esquece. E eu acredito que essas pessoas, elas vão ficar, porque elas vão se atualizar, elas já estão estudando o que pode ser feito para manter o rádio, para manter a comunicação. Porque eu acredito que para inteligência artificial, né, irmão, ter tudo isso, fazer tudo isso que nós fazemos aqui hoje, essas brincadeiras, não faz, irmão. Não chega. Ainda é muito abstrato, não sei, não tem sentimento, irmão. Não tem sentimento. Mas, nós vamos assistir agora. Isso aqui eu vou até fazer um corte dessa parte do nosso papo aqui, eu acho que é importante. Esse vídeo eu recebi hoje de um companheiro meu de trabalho, que, né, ele é filmmaker assim como eu, e ele falou assim, eu vou até ler, cara. Eu acho legal até pra contextualizar aqui. Boa. Olha como ele mandou uma mensagem pra mim, pessoal, olha aqui, se liga aí, Quer ver? Tá aqui, Cara, olha esse vídeo, ele falou assim, olha esse vídeo feito inteirinho com IA, inclusive a música. Perdi o emprego. Meu Deus. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui, eu vou dividir a tela aqui pro pessoal que tá em casa ver. Bom, deixa eu voltar aqui pra tela aqui, Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela grande, pessoal, pra rapaziada, pra todo mundo ver aí, Se liga que esse vídeo, pessoal, é um vídeo todo feito com IA. Vamos lá, vamos soltar pro pessoal ver. Aqui, na origem de tudo, onde o sol beija a terra, nasce a promessa de um café excepcional. Cada cereja carrega o potencial de um sabor único. O cuidado em cada etapa do processo, da colheita à secagem, é o que transforma esse potencial em qualidade que o mundo reconhece e aprecia. Você acredita nisso, mano? Café de mentira, homem de mentira, a música, música de mentira. Bom Jardim, nossa missão é conectar essa dedicação e qualidade do produtor aos mercados mais exigentes. Construímos pontes com transparência e expertise, garantindo o melhor negócio para todos. É assustador, cara. É assustador, eu acho, né? Sim. Olha isso, cara.
Ó o drone. Cafeeira Bom Jardim. Ó, locução. Produtora de café. Mas isso foi pro ar mesmo? Foi um Então, teste, é uma sei lá, propaganda, foi cara. propaganda que já... olha isso, cara. Isso é uma propaganda, cara, do Porque Bom gente, Jardim. você montar um negócio desse pra editar, pra fazer, contrata o ator e faz o texto e não sei Não, o que lá. cara, Não, não. o cara só escreveu Não. ali, Não, jogou pronto. lá no chat GPT, sei lá o que se Me como é que deu ele uma fez isso. Ó, isso é feito assim, ó, Caio, ó. Me dê uma imagem de uma mão manipulando grãos de café. Pronto. Com contexto, né? Com a luz difusa, tal, como se estivesse numa fazenda. O café tem que estar dentro de um saco de estopa. Sim, Como tantos se- quilos, a cor tal, dia tal, céu azul. Então, o que acontece? Tem que ser uma pessoa que manja muito de prompt. Tem que saber Sim, prompt. Mas assim, mano, o que eu acho? Assim, ó, eu da minha opinião, assim. Isso vai vir pra ficar e não vai ter como, meu. Não. Agora, as coisas, é o que você falou. As coisas vão mudar os tipos de negócio. Mas, cara, eu acho que morrer é impossível, cara. Porque... ainda Até porque assim, uma hora, eu acredito, eu falo isso, cara, é impressionante como tudo, todos os meus episódios aqui permeiam, assim, eu acho que tá muito em alta esse tipo de assunto, então acaba que volta, Sim. a gente tá floreando e volta e toca nesse assunto. Mas o que acontece, Caião? Vai chegar uma hora que a inteligência artificial vai estar tão saturado Sim. que o que vai fazer diferença vai ser o artesanal. Sim. Aí, real. cara, quando tiver escasso, porque vai acontecer isso, Sim. a inteligência artificial, se as pessoas não souberem dosar, eu falo pra você porque eu mesmo, eu uso muito a inteligência artificial no meu trabalho, pra fazer, cara, minhas produções aqui, pra fazer, pra criar roteiro de vídeo. Você vê o quê? Esses locutores aqui, apresentadores bonitos, maravilhosos, não são reais, entendeu? Isso aqui foi tudo montado, entendeu? Esse estúdio bonito. É isso que eu queria falar pra vocês. Essa carinha aqui, apesar dos 30 e poucos anos, né? Aparecer com carinha de 20. Isso aqui tudo é IA, irmão. É verdade. Eu não sou eu, viu? Cara, Gente, mas você falou tudo, irmão. Eu acho que não tem... Eu acredito que a questão do sentimento, né, irmão? Então, A vai questão chegar uma do hora, rádio, vai não chegar uma entendo. hora, vai estar saturado, as pessoas vão ficar preguiçosas, porque, meu, Sim. é o que eu tô te falando, olha o trabalho que dá pra gente produzir um vídeo desse. Então, as pessoas vão ficar cada vez mais preguiçosas, todo mundo vai começar a fazer isso. Sim. Então, quem tiver nessa contramão e na vanguarda de tudo que a gente conhece, Sim. vai ganhar dinheiro, cara. Então, assim, ó, tem que... É lógico, meu, a gente não pode ficar pra trás, tá? Você tem que Sim. estar atualizado. Mas eu ainda acredito, ô, Manga, que nessa questão do rádio, por exemplo, a televisão, ela tá sofrendo mais. Porque Eu também acho, essa eu questão também da acho. tecnologia, de imagem, de streaming, Perderam da muito pessoa, espaço, né? da pessoa. Antigamente a gente tinha que esperar o jornal começar para saber as notícias que aconteceram na nossa cidade, na nossa região, Sim. no Brasil e no mundo. Hoje o que tá passando no Jornal Nacional, você já viu o dia inteiro. Aí você fala, pô, isso aí tá atrasado, tá apagado, tá velho. passou, já tô sabendo. Uma notícia, né, cara? Aconteceu alguma coisa aqui na esquina de casa, o cara já vai lá com o celular, já filma, já posta no grupo, e aí do grupo já joga pra rede social lá do cara que de repente é daquela determinada Viraliza. região, viraliza, e você já tá sabendo. Aí o cara já chega no jornal lá, então, não, isso aí eu já vi, isso aí eu vi ontem, não, isso aí eu vi agora há pouco, já passou. Então, assim, agora, diferente do rádio, que é a comunicação com conteúdo, a comunicação bem feita, do cara que tá no trânsito, do cara que não tem paciência, que às vezes até cansa da própria playlist, você fala, poxa Sim. vida, eu tenho várias playlists aqui no meu Deezer, aqui no Spotify, que eu não ouço há algum tempo. E são músicas que eu gosto, né? Só que eu ouço assim, a cada, sei lá, 6 meses. Eu não Sim. ouço todo dia. Porque eu mesmo canso da minha própria Sim. sequência musical. Então, assim, no rádio, não, tem toda aquela programação, a Mecânico, playlist mecânico. mecânica, né? De repente, a próxima música que toca, putz, caramba, fazia tempo que eu não ouvia essa, irmão. Então, assim... E a interação, a interação de um ser humano que tá atrás... O fator surpreso que o cara vai falar, a opinião do cara, a maneira, a tirada que o cara dá, a brincadeira que o cara faz, Ô, meu. né? E aquilo ali gera uma dopamina, um sentimento bom, um humor, uma coisa que você tá num dia estressante, um dia chato, fala, caraca, bicho, né? Que legal, isso aqui mudou o meu dia, fez diferença, Sim. eu tô aqui no trânsito, tô aqui com BO, problema, boleto pra pagar. Então, assim, são coisas que a inteligência artificial
talvez não possa fazer. Ainda, pelo menos ainda não, né? É assustador, mas eu acho que acredito nesse que ponto... A Manu, talvez, quando tiver lá com seus 80 anos, 90 anos, agora ela tá com 10, ela possa falar, poxa vida, meu pai ouvia rádio assim. Ah, rádio? O que é rádio? Rádio, né? rádio... Televisão? O que é isso, TV? Nossa, isso que esse robô faz era um homem que fazia? É igual você olhar pra uma Philco dessa aqui, né? Você pega uma televisãozinha dessa aqui e fala, caraca, as pessoas assistiam televisão aqui, né? Sim, era o que elas tinham, era o conteúdo que ela... Eu mostrei pra ela esses dias. Inclusive CDs, funciona essa aí, viu? Funciona. O negócio, fala, pai, você ouvia esse negócio enorme? Eu falei, pai, eu ouvia a música aqui, Discman. Aí depois passou pro... Cara, não, assim, Walkman, Discman. Eu tava falando pros meus amigos também aqui, que vem aqui, que nós somos a melhor geração, cara. Sim. Porque a gente pegou essa transição Sim, do analógico sim. pro digital. Sim. Agora, a sua filha, por exemplo, ela nunca vai imaginar o que é o analógico. Que viveu, o que a gente viu, né? É verdade. O que aconteceu, né? E outro fator importante também, que a gente deve ponderar aí, é a questão do uso de tudo isso. Sim, nós ainda temos essa consciência, Sim, né? É a questão de usar demais rede social. Isso já é um problema. Ficar com a comunicação virtual demais, esquecer de quem tá perto. Sim. A pandemia são coisas fez que a gente isso. já tem que passar já pra essa geração. Eu já falo pra ela, eu falo, filha, você não acha que você tá no celular demais? Sim. Ah, mas você também tá, o pai também tá. Então vamos desligar isso aqui, vamos guardar, vamos brincar, vamos legal, fazer legal. uma caminhada, vamos No parque, jogar vamos um brincar. jogo, vamos pegar um joguinho, vamos fazer outra atividade, porque isso aqui também chega uma hora que cansa, né? Igual você falou da inteligência artificial, você fala, pô, cara, isso aí, não, vamos fazer um negócio aqui, ao vivo, vamos ver como é que é feito, vamos montar mesmo o vídeo, vamos chamar o ator, vamos fazer a coisa acontecer, e aí você começa a comparar e meio que cansa, né? Você fala, Sim. pô, não, chega disso aqui. O que não é real também tem essa coisa, né? Porque você fica meio que falando, artificial demais, chega. Não, vamos fazer a maneira que tem que ser feita, né? Talvez possa ser isso que vá fazer a diferença aí, Sim. né? Entre essa coisa meio tudo virtual pro real. Tanto no rádio, quanto a questão de televisão e vídeos e tal. Né? É o tal negócio, né? Tudo vai ser a moderação que vai, né? O equilíbrio, né? O equilíbrio de Porque tudo. o problema já é. Isso Sim. a gente não, né? Um problema já é, né? Mas o lado bom é que nós estamos conscientes, vamos Sim. falar assim, disso. Isso já é discutido, Sim, deveria sim, ser sim, mais, é claro. né? Mas isso já é Cara, um... se você tirar um celular de uma pessoa, meu, tem gente Nossa. que... Cara, a pessoa entra numa depressão, a pessoa, cara... E você sabe o que é mais engraçado, cara? Hoje, você fala, Caio, cadê tua carteira? Não tem nada, tá tudo aqui, irmão. Outro dia o guarda me parou e o celular, eu não tinha atualizado o aplicativo com a CNH, irmão, eu fiquei no desespero. E o guarda ali esperando, então eu falei, irmão, tá tudo aqui, eu não ando com CNH, não ando com nada no carro, não tem papel, não tem nada. Aí o cara falou, não, tá, é bom você andar com uma cópia e tal, porque às Mesmo vezes eu passei no por celular isso acaba a também. bateria. Porque tá tudo aqui no aparelho, tá tudo no celular, né? E aí a gente acaba exagerando um pouquinho, mas consciência a gente tem, Cara, menos mal, né? É isso aí, né? Pelo menos a gente sabe que que às vezes a gente passa um pouquinho da... Ô, Caião, deixa eu mostrar pra rapaziada, cara, as suas redes sociais aqui, cara. Seria até legal pra gente dar contexto aqui. Deixa eu mostrar pra rapaziada. A galera de casa já tá acostumada aí, sabe que o Claudio Manga aqui é um bicho bacana. Deixa eu só mudar a tela aqui pra colocar pro pessoal de casa ver. Aê! Caio César Voz. Até você viu que eu dei até marcado aqui. Aí, ó. Que eu vou fazer, ó. Caio César, locutor radialista, o pai da Manu. No ar de segunda a sexta-feira, das 10 às 14 horas. Na Conquista. Sucesso em primeiro lugar. Agora mudou. É porque você não tá ouvindo sertanejo, hein? Ó, é o som do Brasil. Mudou mesmo? É o som do Brasil. Mas era tão Mudou o bom. slogan. Tá. Atualiza aí, vai, de novo, vai. Conquista o som do Brasil. Não, Vai, o cara, Peraí. gostei disso, hein? Vai. Peraí. Conquista o som do Brasil. Aí sim, hein? Eu ainda levo jeito, viu? Não esqueci, é igual andar de bicicleta, né? Aprender uma vez, você vai, né? Conquista, cara. Eu quero ouvir muito Conquista. Sério, você é do sertanejo? Eu achava que você era mais do pop, cara, dance, não, rock. eu sou do rock. É. Eu sou do rock, mas, cara, eu sou igual a você, meu. Eu ouço tudo. Você escuta um pouco. Cara, eu ouço tudo. Cara, eu gosto de sertanejo. Eu ouço rádio de sertanejo, rádio de rock. Cara, da época do rádio eu ouvia tudo, meu. E eu cantei sertanejo já.
Ah, vá! Sou músico, mano, você sabe, né? Eu vou pedir pra ele dar uma palhinha aqui. Não, né? não, Falar, não, não canto, eu toco. Peraí. Não, mas já cantei sertanejo, já. Eu sou do rock, né? Eu canto rock, mas já cantei sertanejo. Eu com o maior orgulho, você é louco. Gosto pra caramba. Assim, ó, detalhe, mas eu não gosto do sertanejo, assim. O sertanejo de hoje. Universitário, legal, você fala, legal. sertanejo jovem aí, porque da modinha. É até um dos papos que eu tenho aqui, quando vem alguma dupla aqui, a Sim. gente fala sobre isso. Porque eu acho que o sertanejo tá aqui é igual a inteligência artificial, assim. Mudou muito. Cansou. Não é cansou. A música sertaneja que eu gosto, ela é uma música cultural, que ela fala das coisas do campo, entendeu? Sim. Que hoje em dia, a música sertaneja não faz mais isso. Não. A sertaneja, música Não, sertaneja eu falo que... Ó, na boa. Não, eu acho que... é um eletronejo. Você tem que abrir espaço pros novos. Tem. Eu tô ficando velho, eu tô saudosista, eu tô naquela de, olha, na minha época era melhor do que hoje. Eu já tô nessa fase, tá? É dois. Aquele cara que reclama de tudo, aquele cara que acha que as coisas poderiam estar melhor, mas eu acho que é meio que fase também. Sim, é claro. Enfim, as duplas, elas fazem o sertanejo pra quem consome, pra quem ouve. Não, e tem quem muita ouve o sertanejo? A galera da balada, os jovens, a turma que tá aí na noitada. Não, e tem tal, muita pessoa boa. Tem muita gente Tem, boa. não, tem. Cara, não, eu vejo. eu não estou falando de talento, pelo amor de Deus. Não, muita gente boa, A galera sabe o que tá fazendo e pra quem tá fazendo e o que tá fazendo. Mas a gente defende meio que o sertanejo 80, 90, por quê? É o que a gente cresceu ouvindo. João Paulo e Daniel, Leandro e Leonardo, Bruno Zé Marrone. de Camargo, Referê Bruno e Marrone, Zé de Camargo, Leonardo você é Zé Rico, Chitãozinho e Chororó, são as nossas referências de música sertaneja. Sim. Né? Então, assim... você sente meio falta daquele sertanejo sofrer. Se ela não me ama, ela não me quer, né? E não sei o que lá. Não, Coisa. Quando que não contava aquelas histórias, né? Tinha o Carreiro e Pardinho. Eu vou um pouco além enfim. ainda, cara. Eu vou, cara, Chitão de Chororó no começo de carreira. Sim. Falando das coisas do campo mesmo, Sim, sabe? sim, Da lida do campo, sabe? Sim. Que isso acabou, né, cara? Acabou. Hoje o sertanejo é uma música mais comercial, cara, e não tem nada errado com isso. Sim, Né? não. É uma música mais comercial, uma música mais curta. As Lógico. músicas hoje... Acabou as músicas Passou, longas. atualizou, mudou, Acabou, enfim. né? Agora é só música curta, rápida. Inclusive também, cara, isso também eu acho que é sazonal também. Eu acho que também... Fase, passa. Isso é uma fase. Isso aí, a gente tá vivendo esse momento agora, mas vai passar também. Transição, é verdade. Né? É verdade, Até porque, meu, sem maldade, assim, eu acho que a própria... A evolução do país também passa por isso. Não, Né? cara, você vê, por exemplo, você pega Edson e Hudson. Não, Os pô, caras hoje colocam guitarra, Não, mas sempre tem o colocaram. pagonejo, rocknejo, funknejo, enfim, tudo vai mudando, vai se atualizando. É que a gente tá ficando meio velho também. Não, mas o Edson e o Hudson, meu, eles Não sempre fizeram isso, cara. Sim. Cara, e não perderam a essência, isso que é bom. Mano, eu sou do né? rock, eu já fui no show dos caras. O Hudson, que é o Sim. Hudson, segunda voz, né? Vocalista. O guitarrista. Isso. Mano, aquele cara, no meio do show, o show parava o show. Eu acho que pro Edson trocar de roupa. Sim. Mano, esse cara, a palco apagava inteiro, assim, de repente, cara, explodia, cara. Sabe que pirotecnia, meu. Sim. E esse cara subia, cara, tocando Sweet Child of Mine. Nossa. Mano, esse cara. Eu não sei se você sabe. A gente se emociona, a gente chora, a gente... Você tá no rádio, você sabe disso. Sim. Os caras acabaram de gravar agora Love Hurts, cara. Sim, e Cara, ficou top, a versão sensacional, muito bom. ficou... Canta muito o Edson, meu. Demais. Bom, vamos lá. Aqui o AP da rádio, né? Vamos ver. Você sabia que dá pra ouvir a On Web Rádio de qualquer... Essa é uma outra rádio. Eu pra faço... ouvir a On Web Rádio. Tá em casa, tá na correria... Esse é um projeto, tá no carro, vamos falar assim, a gente recente, vai com de 6 você. anos, Seu né? louvor preferido, toca aqui Que na On. legal, meu. É uma rádio web gospel, né? É um outro segmento que a gente aposta. Sim. É só dar o play no nosso aplicativo pra Android. Que é um segmento ou iPhone, que- Pô, que estúdio bonito, hein, meu? no site, On Web Rádio. Lá nós temos uma rádio completa. Pera aí. Só que a diferença, ô Manga, é que nós não temos um transmissor, uma frequência, uma sintonia, uma ortoga, porque nós não estamos no FM. É muito Mas bonito. é uma maneira de fazer rádio que a gente descobriu, que a gente vê como um rádio do futuro, né? Daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos, em que você entrar no rádio do teu carro, você conseguir sintonizar uma rádio de São Paulo. Hoje acho que você consegue. Sim, São Paulo, consegue, Brasília. Antigamente você pegava o teu celular aqui, ligava lá um aplicativo de rádio, você ficava travando, né? Você não conseguia ouvir rádio, né? Você falava, cara, eu quero ouvir uma rádio de São Paulo, não consigo, não conecta. Mas esses dias eu fui pra São Paulo, eu fui e voltei ouvindo rádio online sem cair, sem falhar no 4G, cara. 5G. Então eu falei, caraca, bicho. Que evolução, né? E aí, olhando pra esse mercado, como a gente vê lá fora, né, que deu muito certo e tem dado certo do rádio digital, né, dessa coisa de não precisar mais do sintonizar ali para, né, até porque isso o FM é limitado, as rádios que estão em Ribeirão Preto, elas têm ali, até por questão de autorização,
elas têm uma área de cobertura, né? Que não podem passar daquilo. Sim. E a diferença de uma web, que você chega lá na ON, que hoje é uma rádio web gospel, né? Toca Sim. música cristã. Legal. Ela é uma rádio popular, estilo as outras rádios que nós temos aqui em Ribeirão Preto, só que ela toca música gospel. Mas a comunicação dela, brincadeiras, entrevistas... Super profissional. Totalmente profissional e popular, sabe? Claro. Uma rádio, assim, estilo povão mesmo. E graças a Deus é uma rádio que tem dado muito certo. Hoje nós somos a web gospel mais ouvida em Ribeirão Que Preto, legal, segundo meu. o aplicativo Radiosnet. Você vai me passa o link depois dela aqui, eu vou Passo. deixar na descrição do vídeo aqui Fechou. pro pessoal conhecer. Tá aí no Instagram também. E agora tem essa daí que é a minha querida, né? A minha amada Conquista É com FM. alegria olha e lá. entusiasmo que a gente comemora algo muito especial. Eu não sei se você sabia, mas hoje é dia de fazer aquela homenagem ao homem da roça. Aí, legal. Aí, ó. aos guerreiros Do que a gente tava violeiros. falando, hein, meu? É o Isso, você dia viu? do sertanejo. Dia do sertanejo. Foi dia Uma 3 de data maio. especial Foi. pra gente homenagear todos os artistas que, com as suas melodias, letras, continuam a enriquecer a cultura do nosso país. Hoje, dia da música sertaneja. A música sertaneja com raízes profundas no interior do Brasil tem sido a voz das emoções, né, histórias, tradições do povo brasileiro, desde os clássicos, como Tunique Tinoco. Legal, show. Você viu que eu escrevi um textão igual você escreveu Não, no mas começo da bonito, entrevista aí, né? bonito. É legal, cara. Eu acho legal demais isso, cara. Gustavo Lima, Simone Mendes, Henrique Juliano, Fenômeno Feminejo, Ana Castela, Maiara e Maraísa, entre outras, né, Lauana. A música sertaneja, ela sempre soube evoluir sem perder a sua essência. Legal, E legal. a sua Conquista FM continua contribuindo para que o nosso sertanejo continue firme e forte. Eu não sei se você sabia, mas lá em 1900 em Guaraná de Rolha, lá atrás, época em que muita gente tinha preconceito com a música sertaneja, tempo em que o sertanejo era tocado só nas madrugadas de algumas rádios. É verdade, isso é Lembra verdade. disso? Isso é verdade. Pelo Brasil, a Conquista FM já apostava no segmento. A Conquista FM é a É primeira verdade, rádio isso é verdade. 100% Não é à toa que tá hoje no sertaneja. topo, né? 45 anos agora em Nesse ano dezembro, de né? 2025 a gente comemora 45 Caraca, anos meu, tocando poxa. o melhor do sertanejo, mesmo. não só para Ribeirão Preto, mas para toda a nossa região, para o Brasil e o mundo hoje através da internet. Viva o sertanejo! Viva a nossa música sertaneja! E a Conquista é o som do Brasil. Aê! Que é isso, hein, meu? Falou bonito, você gostou? Ó, peraí, vou falar pra aquela câmera ali. Atenção, Conquista, ó. E o Pix? Nada ainda. Cara, Mas gostei, aí, manda parabéns. aí. Parabéns, Obrigado pela cara, moral aí, parabéns. viu, Que meu legal, irmão? meu. Cara, que texto. Você que escreveu? Muito bonito, meu. Ô, isso aqui Eu falo assim, né, cara? A gente na época de escola, eu era péssimo, sou ainda, né? Matemática. Nossa, em casa, a Manu, eu ajudo ela no português e eu gosto, eu amo português, literatura, ler. Eu lembro que na época de sala de aula, né, ninguém queria ler, a professora já sabia, ela não perguntava quem quer ler. Ela falava, Caio, leia! Meu aluno, não sei o que lá, preferido. Porque ela perguntava, né, quem gostaria de ler tal texto? Cri, cri. Ninguém levantava a mão. Aí eu sempre levantava, né? Eu quero! Porque eu queria mostrar, né, que eu era bom na leitura, na comunicação, eu tinha uma voz, né? E aí, eu lia assim, ela, parabéns e tal, né? Legal, né, meu? E sempre tirava 10 nas matérias de português, matemática era 3, naquela época não era número, era letra ainda, acho que era C, era ruim, né? É C, D. Não, C era o meu. Era o O C era ruim, não era? Não, o C era o meio termo. C você Eram passava 5. O de C, hoje. exatamente. Podia ser um 5. O B era legalzinho e o A era top. Então assim, matemática e outras matérias a gente tinha que levar uma maçã, se duvidar, todo dia pra tirar uma notinha boa pra professora, porque eu era ruim, Cláudio, mano. Meu Deus do céu, mano. Mas assim, eu sempre amei escrever e falar. Peraí. O nosso Ribeirão Preto perdeu um grande matemático, mas ganhou o melhor locutor de rádio do interior paulista. Ai, obrigado. Depois a gente acerta o Pix, tá? E o Depois a gente faz o Pix. Nada ainda. Calma, que hoje é dia 3, vai cair, calma aí. Isso aqui eu vi, cara. Achei muito legal, cara. Essa propaganda. Você fez da Grishow, né?
Eu trabalhei lá também. Foi, cara, foi essa daí. Deixa eu pôr pro pessoal ver. Volkswagen é agro, confiança e robustez que valem mais. Visite o nosso stand Muito e show, garanta cara. ofertas exclusivas na AgriShow. Saveiro, conversões a partir de Isso é produzido aonde? No estúdio da Conquista? Ou você isso, mesmo? Isso aí veio de fora, né? Um jovem Você só mandou a trabalho voz. que apareceu aí já de indicação. Eles queriam alguém que comunicasse com a região, né? Um comunicador Legal, ali cara. da região local, porque como tava acontecendo o evento AgriShow... Não, peraí. Volkswagen é agro, confiança e robustez que valem mais. Sensacional. E eu fiquei feliz, né, cara? Porque quando vem uma indicação, quer dizer que alguém acredita no Claro, teu trabalho, claro, meu. te Você viu, manda muito bem, no teu mano. potencial, né, irmão? Aí eu falei, pô, eu? Não, você. Aí eu gravei a mulher falou, não, faz um só pra gente fazer um teste. Eu falei, não, vamos mandar uns 5 aí, você vê qual que é melhor. Eu gravei uns 10, né? Eu falei, ó, aí, né, você quer que fala porteiro ou você quer um porta, né? Eu gravei um monte de versões. E aí fui aprovado, né? Porque provavelmente ela deve ter pedido pra outros locutores aí da região. E aí ela Mas falou, foi seu muito texto foi bom. aprovado. Eu falei, caraca, que bom, né? E isso rodou televisão, YouTube. Eu vi na internet isso e aí. a galera mandava, né? Ô, tô te vendo aqui. Eu falei, não é eu não, é IA, inteligência artificial zoando, né? Não sou eu não, imagina, pegaram, porque hoje pode, né, cara? Você pode pegar a voz consegue, do cara consegue. aqui, É. colocar eu cantando, enfim... Mas aí, eu fiquei numa alegria, porque na verdade, esse é o meu, vamos falar assim, o primeiro trabalho a nível, assim, destaque, regional mesmo. Eu gravei algumas coisinhas pra TV já, que rolaram aí, né, nos canais de TV de Ribeirão Preto e da região. Mas isso aí foi um trabalho recente que impulsionou, que engajou, assim, de uma forma sensacional. Muito legal, assim, cara. foi Muito top, legal. E outra, top muito demais. bem feito, viu, cara? Parabéns, né? Sim. Mas a edição do vídeo só coloquei a voz só. Eu mandei pra agência. Não, mas muito bom. A voz, tudo Agora, ficou se é, perfeito. IA, se é IA esse negócio aí, a voz não. Olha o Caião aqui. Olha lá. Olha lá, sensualizando? Você coloca um filtrinho, Aê. faz um oba-oba, Olha lá. né, pra falar, você que é o locutor. Esses cabelos grisalhos. Olha lá. Olha lá. Você Legal, sabe que agora o cara não precisa. A mulher não vai nem lá, a família conhecer o locutor da rádio, né? Quer dizer, antes ia mais, porque hoje tem rede social, você se conecta mais com o ouvinte através do Instagram, Não, Facebook, não tem mais antigamente- aquilo de lá, né? Antigamente também tinha um lance também da pessoa se decepcionar, né? Falou, nossa, eu vou lá conhecer, falando no rádio, já conheceu. O locutor tem uma voz, aí chega lá. Nossa! Não, e o mais legal, né, cara, é que você chega às vezes em determinados lugares, né, no churrasco. Hoje não dá pra no fazer isso. Ó, o locutor aqui, ó, o Caio é meu locutor preferido. Ele trabalha na Conquista, ó. Ninguém acredita, Aí a né? pessoa olha e fala, quê? Conquista? Ah, mentira. não. Faz aí. Aí eu, né? eu tenho que andar com um pendrive, cara, com prefixo. Não, eu sou locutor aqui, ó, ZYD e tal. Tô aqui meu crachá aqui. Porque lá você Manu, entra lá ó, e... a última vez que eu te vi, você tava desse tamanhozinho aqui, ó. Você acredita? Você tava desse tamanho. A última vez que eu vi ela, eu acho que ela tava Onde desse que foi tamanho. que a gente se viu? Cara, eu vi Manga? você no centro uma vez, eu não sei, cara, mas ela tava Eu te bem... encontrei, eu não lembro. Eu lembrei de você, porque eu sou TDAH. Não, Se cara, você me olhar, não. Você Foi. grita, ô, caramba, mas comprei- esse cara é metido, mas o cara não vê. Eu te cumprimentei, cara. Eu falei, nossa, cara. Foi, manga. Que gracinha, né, meu? Eu lembro que eu tive Cresce uma vez, rápido demais, eu né? tive uma vez um BO no correio, eu lembrei de você. O cara só lembra do cara quando precisa quando dá os perrengues, o cara manda Mano. mensagem, né? E aí, eu não sei o que aconteceu, aí você agilizou alguma coisa. Você ligou pra me mim? Você ligou pra mim? Não, eu te mandei uma mensagem por rede social, eu não sei, faz muitos anos isso. É. Aí... Eu faço isso direto, meu. E aí você fez uma ponte, não lembro, alguma coisa assim, você me ajudou, eu falei, pô, caramba, legal, top demais. Que é pra né, isso, a gente irmão? quer facilitar a Show vida. de bola. Que a gente puder ajudar, né, meu? Oh, mas acho que é isso, né, irmão? A gente tem na nossa Isso, vida... isso aqui eu vi também. Isso aqui eu achei muito legal, cara. Essas tiradas que vocês fazem também na. não, isso aqui, isso cara, aí. isso aí a inteligência artificial não vai fazer, não, meu. Não, isso aí é a Ó, vamos Gabi que entra nessas loucuras comigo, olha lá. Não seja por isso, porque Ó, aqui o na ator Conquista Caio César. tem um tantão de ovos de Páscoa Conquista Cacau Show pra você. Se inscreva no aplicativo ou no nosso site Conquista e boa sorte. Aê! Você sabe que, olha... Vocês fazem isso direto, né? O problema lá do nosso diretor artístico, o Caco Lopes, que é o cara que me deu a oportunidade pra estar lá hoje na Conquista, porque eu já tava desacreditado de rádio, eu falei, não quero mais mexer com isso. Aí eu montei um estúdiozinho, igual você em casa e tal, falei, não quero, não vou mais atrás, eu ando pelo ninguém me quer, ninguém me ama e tal. Aí eu falei, não quero mais. O dia que ele me mandou a mensagem me chamando pra entrevistar lá na Conquista, bater um papo e tal, e que ia me dar a oportunidade de gravar um teste, fazer um teste,
Eu não acreditei que era ele, irmão. Porque eu vi lá o Caco, eu falei, cara, isso aqui é um WhatsApp fake. Alguém que tá zoando. Porque É o Caco que é diretor lá agora? É o diretor o Caco Lopes. Isso, é o diretor das... Peraí, Conquista, Mega, Diário, Metropolitana. Isso, são 4 rádios, né? Do grupo. E aí, quando ele me chamou, eu falei, mentira, esse cara não... tá de zoeira. E, de fato, eu mandei mensagem pra ele, falei, olha... Eu tô com um print aqui, tá tudo salvo aqui. Se você tá se passando por outra pessoa, eu vou amanhã lá na rádio. Se não for ele, o bicho vai pegar. Eu cheguei lá, era ele, deu risada, zoou comigo até. Falei, aí ele me chamou, né, cara? Olha, eu preciso de um locutor pra fazer folga na Conquista e tal. É o seu perfil que eu tô buscando, eu já conheço o seu trabalho. A gente já conversava algumas vezes, né? Mas nunca chegou a rolar. E aí, dessa vez aconteceu. Topei o desafio. Foi, assim, o melhor dia da minha vida, Imagina, né, cara? Teve, assim, noites que eu fazia lá folga, que tocavam algumas músicas, e eu lembro que, em certo momento, eu me emocionei ali sozinho no estúdio, porque eu falava, caraca... Eu tava do outro lado, agora era tô meu aqui. sonho estar aqui. Irmão, sabe assim, eu meio que um déjà vu, meio negócio meio de voltar no tempo, falar, caraca, bicho, Deus, é tão bom, obrigado, né? E eu agradecia, eu chorava, me emocionava com cada música que tocava. Eu falava, cara, zerei a vida, consegui. Se eu partir dessa pra melhor, eu posso falar, pronto, né? Não quero mais nada. Obrigado, Deus, né? Você merece, mas você tem muito talento, cara. E aí, obrigado, irmão. E aí, agora contratou a Gabi. A Gabi, ela tem as duas coisas. Ela tem a comunicação do rádio, ela gosta de rádio, mas ela manda muito bem em rede social. E aí, nessas loucuras, de vez em quando a gente vê alguns vídeos, algumas coisas. Vamos fazer isso aqui? Vamos. Vamos replicar? Vamos replicar, vamos. Sabe? E aí Isso ela vai no personagem, eu também vou, e eu tô nem aí. Eu falo, não, o povo vai achar ridículo o que acha, pelo menos a gente apareceu. Isso é legal. Boa, Cara, a internet é isso, cara. A internet é... Ó, esse aqui eu vi, esse aqui é o dos brindes, não é? Sim, isso, dos brindes. Isso é legal. Aí tem o Lúcio também, que é outro doidão, que aceita, que topa fazer os vídeos, sabe? Olha lá. Olha lá. Não, é seu? Não, é meu. É meu. Não. Isso tudo a gente queria na hora ali, viu? Isso aí não é combinado, não. Vamos fazer, vamos. Já pega o celular, aperta lá o REC e vai. Depois só edita. É o personalizado com a marca Conquista. E pra participar é facinho, né, Lúcio? É muito fácil. Acesse o site conquistafm.com.br ou baixe o aplicativo. Lá tem todo o regulamento, é só fazer a inscrição. E tem sorteios todas as segundas, quartas e sextas. Isso, às 14 e às 20 horas aqui na sertaneja mais ouvida de Ribeirão. É meu esse. Não, esse é meu. Não, é meu. Cara, que muito legal, muito bom, cara. Você sabe que o Lúcio Flávio também foi uma das minhas referências no rádio. Assim como eu falei que eu ouvia o teu programa, ouvia a Rádio Cidade, ouvia outras rádios, né? E queria fazer igual, imitava. E, deixa eu fazer. Cara, eu lembro que eu gravava em casa as rádios. Eu tinha algumas fitas cassetes que eu gravava só música. Numa eu gravava só as vinhetinhas da rádio, né? Eu pegava as vinhetas das outras rádios. Na outra eu gravava... eu me gravava e aí depois eu ficava me ouvindo. E aí eu mixava as músicas, comprava aqueles microfoninhos. Naquela época as lojas de R$1,99 era febre, né? E era aquelas lojas pra comprar microfone. O cara toda semana eu tava lá, porque os microfones não duravam, né? E os caras só compram microfone, meu, né? E aí... eu ficava brincando de rádio, eu ouvia os caras e falava, pô, os caras fazem assim, ele termina. Churrasco, irmão. Quando tinha festa em casa, o pessoal amava, porque eu já tinha a seleção de que as músicas que a galera gostava, eu era tipo DJ, irmão. Eu colocava lá a música porque eram dois... DJ Caio César. Não é tape, né, que falava, né? Sim. Minha mãe tinha aqueles 3 em 1, aí eu colocava a música em 1, aí acabava a música, eu dava o play aqui, aí voltava, não sei o que lá, eu fazia a alegria da galera, irmão. Era muito top. Mó barato, cara, que da hora. Sensacional. Foi esse aqui, ó. Quer ver? Esse aqui que eu confundi com aquele lá. Olha lá do Iá que a gente tava falando. Esse aqui, ó, quer ver, ó. O doutor tenta levar os prêmios do ouvinte pra casa, mas Achei muito top esse cara. Mande noite, não é? Isso aí mesmo. Pegamos a Dani do RH pra gravar, pra fazer a chefe. Estão sendo com os brindes, aí de repente chega a chefe do RH. Olha lá. Aí, ó. Quando o locutor tenta levar os prêmios do ouvinte pra casa, mas Cara, essa é a pegada. Cara... Mas acho que o rádio é isso, né, Manga? Você saber unir a tecnologia, não ver como algo inimigo que vai tomar o lugar, que vai... Sim. Que vai trabalhar junto, né? É lógico. Agregar. É igual quando chegam locutores novos, né, em uma determinada emissora de rádio. Eu já passei por isso, do preconceito. O que esse cara tá achando? Tal. Tem gente isso é normal. Que tem medo o de ego também, tem ego tem também. pessoas que têm medo de perder o lugar. Espaço,
sabe? O espaço de achar que o outro vai fazer melhor e que, não, eu vou ensinar até um certo ponto, dali pra frente ele se vira. Cara, eu nunca tive isso, mano, sabe? Medo de perder espaço, medo de mudança de horário, que eu já trabalhei, fiz madrugada, fiz 6 às 10, fiz 10 às 2, fiz vários tipos de rádio, vários tipos de projetos. Eu nunca tive medo, eu sempre busquei aprender, estudar, entender aquilo, qual é o propósito, né? Profissionalismo. Acima de qualquer outra coisa. E ajudar as outras pessoas, né, irmão? Pô, eu sei que hoje eu não tenho o poder de chegar pro meu chefe e falar, pô, contrata fulano de tal. Mas se eu puder chegar e falar, olha, o cara me mandou um trabalho. Ouve aí, vê o que você acha. Eu conheço ele é assim. O que você acha? Aí ele vai me falar, olha, eu já ouvi isso de fulano. Olha, fulano é assim. Eu falo, beleza, você é o chefe. Mas a minha parte eu fiz. Sim, claro. Se eu prometi pro cara, se o cara me mandou algo, né, de repente ele não conseguiu chegar até o diretor da rádio, mas se ele viu em mim, talvez, uma ponte, uma oportunidade, por que não ajudar o cara, sabe? Agora, mas e se o cara for melhor que eu e vai querer fazer das 10 às 2 da tarde? Não, deixa esse cara aqui, sabe? Tem cara que é assim, mano, eu já trombei em rádio, que eu falo, caraca, bicho, o cara é uma coisa no ar, mas fora do ar o cara é estrela, o cara é mala, o cara é isso. Exatamente. Falo, putz, cara, aqui, então, a vida é tão curta, aqui teve uma época em Ribeirão, que é exatamente isso que acontecia, cara. Existia uma panela, cara. Assim, até chato falar isso, né? Porque é meio que antiético, né? Sim. Mas tinha, cara. Tinha uma galera... As estrelinhas tinha uma galera que se fechava e não dava oportunidade, queimava as pessoas. Sim, mas eu acredito que era medo, né, cara? Medo, exatamente. Perder o espaço. Segurança. E na medida que o tempo foi passando... E que essas pessoas talvez não se reciclaram, não se atualizaram, ou ficaram com esse medo, acabaram justamente perdendo espaço para outras pessoas que estão hoje no rádio e se destacando muito bem. Porque aquela história que a gente estava falando da música sertaneja, às vezes a gente ouve de muitos comunicadores em grupos de rádio, no meu tempo, rádio... era assim, era melhor, fazia isso, sei lá. Cara, mudou. Pegada é outra. A verdade é que você tá velho, eu tô velho, não é pra gente, não é... A gente passa... Pô, cara, chega um determinado momento da nossa vida em que coisas que você gostava lá atrás, 80, 70, 90... faziam sucesso, você mudou, virou a chave, irmão. Você passou. E se você não se inovou, se você ficou pra trás. Ficou pra trás, irmão. E tudo muda. O ouvinte muda, a audiência muda, o rádio muda. Aí tá o seu poder, cara, de se reciclar, de se transformar, ressignificar. E saber respeitar. Porque eu acho também uma falta de respeito com os comunicadores que estão no ar hoje, fazendo e acontecendo no rádio de Ribeirão Preto, da região e do Brasil e do mundo, sabe? De um comunicador que talvez tenha os seus 40 e poucos, ou sei lá, de rádio teve, ou passou pelo rádio, não sei se tá ou se não está, de falar que o rádio hoje, não sei o que lá, tá morrendo, o rádio acabou, não sei o que lá, sabe? Se bem que a maioria que diz isso já não tá no rádio. Já não tá mais, né? Então, exatamente. São poucos, tá criando pânico. E os que estão, eu fico assim pedindo, fala pra ele pedir as contas, fala pra ele ir embora. Tira ele daqui, eu fico assim. Melhor ambiente de trabalho. Porque no ambiente de trabalho também tem isso, né? Eu falo, caraca, bicho, o cara que só vê coisa ruim, coisa negativa e que só fala mal de tudo e de todos, mas ainda tá aqui por quê? Não quer largar o osso, né? Porque eu sempre fui aquele cara assim, a partir do momento em que eu ver que o negócio não tá agregando, por mais que eu tenha um salário, sei lá, de 50 mil reais por mês, eu vou virar as costas e vou embora. Eu sou louco, cara. Eu sou meio assim, eu não faço nada do que eu faço. É claro, eu preciso de dinheiro porque eu tenho boleto pra pagar. Eu tenho a família inteira aí pra cuidar, né? Mas tudo que eu faço, antes de qualquer outra coisa, eu faço por amor. Eu coloco amor, eu coloco o meu melhor. Sua verdade ali. É a minha verdade. Ou seja, quando eu chego às 10 horas da manhã na rádio pra fazer o meu programa, eu não tô lá só pra passar o meu crachá e ir embora. Eu tô lá eu tô fazendo... Dar o meu melhor. Dar o meu melhor. Eu tô fazendo aquilo porque aquilo foi o meu sonho, eu conquistei, eu batalhei, eu consegui o meu espaço, né? E por que eu vou fazer de qualquer maneira e vou embora? Não. Sabe, se você tá ali, faça bem feito, se dedique àquilo, até porque as pessoas que estão do outro lado não tem nada a ver com os problemas da sua vida, com o que você, de repente, tá passando na tua vida pessoal, de repente, mau humor do chefe, ou a empresa não tá da maneira como você gostaria, né? Eu acho a vida que mesmo não tá... É lógico, irmão, muda, não tá bem, muda, mas não fica naquela, sabe, a gente, sabe, às vezes fica muito nessa coisa de...
de energia negativa, de pessoa que só fala mal de tudo, de todos e de reclama. Irmão, para de reclamar, faz a diferença do que precisa fazer. Se não dá pra fazer aqui, vaza. Sim. Porque eu falo assim, hoje a internet, por exemplo, que a gente tá fazendo aqui hoje é um rádio. Sim. Você fala, mas eu não segui no rádio, na comunicação. Hoje eu acredito que você tá se sentindo realizado, porque você tá fazendo o rádio com a imagem, irmão. Eu adoro fazer isso, rapaz. E num lugar ainda que você pode falar o que você quer, você não tem ninguém pra ficar ali toda hora, você tá falando demais. Não tem diretor. Toca a música. Você... Mas fala, viu? Tem pessoal, vixe, cara, já... Não, mas assim, mas aí você vai podando, você vai se ouvindo, você tem o feedback da galera. Exatamente. Não, eu acho que esse cara eu acho que esse cara tá errado. Não, eu acho que esse cara aqui... eu falei isso, não devia ter falado. Então assim, se você ter essa consciência, você vai melhorando o teu trabalho, a sua entrega. Hoje, eu acho que com relação à internet, por exemplo, lá naquela rádio web que eu te mostrei, que é a ON, a gente tem os dados de audiência em tempo real. Então, que legal, sabe, cara. Diferente de uma FM, que você tem que pagar uma pesquisa de Ibope, né? A televisão, não. A televisão já dá pra saber em tempo real, né? Quem consegue ver. Mas no rádio a gente não teve essa oportunidade de ter um equipamento que media. Com uma rádio na internet, com qualquer outro podcast ou qualquer outro serviço de streaming, você sabe pra que galera você tá chegando, qual é o público que você quer atingir. Exatamente. Se o seu trabalho está dando de fato resultado ou não. Hoje em dia tem um negócio chamado algoritmo, né? Não é? Então, assim, você estuda, trabalha, entrega o seu melhor. Exatamente. Boa, irmão. E vamos que vamos. Uma salva de palmas aí. Cara, deixa eu só falar pra rapaziada aqui, ó. Galera, se liga aí, ó. Vamos seguir o Caião, rapaziada. Segue aí. Caio César Voz, @Caio César Voz. E se precisar de um trabalho, chama o Manga, chama o Caio César e vamos que vamos. Vambora. Estamos juntos, né? Junto e misturado, né, Caio? De imagem, edição, não sei o que lá, Manga, locução, de voz, se ele não tiver afim, Caio, tá aqui o negócio aqui, ele passa pra mim, vamos que vamos, Caião, cara, primeiramente, cara, ó, um papo... Não parece, né? Mas nós estamos com 1h20 já. Rapaz, finalzinho aí já. Cara, agradecer rápido, demais. Né? Eu quero agradecer muito aí sua vida aqui. Cara, que não seja a última vez, né? Não, porque, assim, a parte 2, parte 3, parte 4. Cara, assim, fechou. Ó, vamos falar real que a gente não falou nada, né? Não, é verdade. A gente você quer falar tudo, mas não dá. A gente, quando na parte... Se a gente for vir de novo aqui, vai ser um outro programa só sobre a parte saudosista. Sim, tem muita das coisas história. Que a gente fez. Nossa, tem muita coisa. Mas, cara, quero agradecer muito. Obrigado por ter vindo. Eu sei que sua vida é corrida também, cara. Você tá no Pega aí. Você veio com sua família aqui, muito feliz mesmo. E, cara, eu vou abrir essa câmera agora pra você fazer as suas considerações finais. Mas assim, mano, ó, aqui, esse espaço aqui é nosso, tá? Obrigado, pra gente, tá? O dia que você quiser vir aqui. Ô, Manga, nossa, vamos bater um papo hoje, vamos fazer Cara, um dia que você quiser, não precisa nem pedir, mano. Só mandar, eu tô chegando aí. Fechou. Até porque a gente tá perto. Você vê que o destino é tão engraçado, né, cara? Que onde você produz o podcast é praticamente o lugar onde eu cresci e vivi, né? E lá há 20 e poucos anos, vou falar 30, de Rádio Cidade naquela época, nunca que eu ia, se alguém me mostrasse um vídeo, alguma coisa lá naquela época de hoje, que eu ia estar com o Manga, né, na casa do Manga, fazendo um projeto do podcast que é o Manga Talks, eu ia falar, não, isso é mentira, isso aí não dá, né? Então, assim, a vida vai nos conectando com pessoas, né? Sim. E que pessoas que, de alguma forma, agregaram e fizeram diferença no nosso trabalho ou no nosso eu que a gente hoje. Mas o papel do podcast foi justamente esse, cara. É reunir... Fazer, na verdade, é uma... Porque, cara, eu sempre falei com meus amigos... Com o pessoal que vem aqui... É que eu te falei, eu tenho muita sorte de trazer gente bacana pra vir aqui. Top. Porque, cara, eu tenho, muita sorte de conhecer muita gente legal. Olha que papo bacana, agregador que a gente teve aqui, entendeu? E aí, às vezes, eu sempre falei isso. Falei, pô, meu... Antes de montar o podcast, que a gente tava, né, com meus clientes, tudo, eu falei assim, meu... Cara... Falei, às vezes sai cada papo legal, porque não tem uma câmera aqui, mano, gravando isso, cara. Nas resenhas e tal, a galera, vamos fazer um podcast. Cada papo top, mais top. Falei, meu, vou dar um jeito de filmar tudo isso. E aconteceu. Até porque, cara, de tanta coisa que a gente conversou, se pelo menos uma pessoa que assistir e falar, poxa... se inspira. Fala, pô, cara, fiz a diferença. Porque é assim o nosso trabalho no rádio, não só...
na On Web Rádio, que é uma rádio gospel cristã, quando eu recebo, às vezes, ouvinte falando assim, eu tava num dia mal, você falou tal coisa, você passou uma mensagem que fez a diferença. Deve ser um retorno. Despertou, né? Gerou um insight pra alguma coisa, fala, pô, caramba, bacana, né? Eu tenho tantos ouvintes, se um me disse, meu trabalho tá ok. Na Conquista FM é a mesma coisa. E aqui também não é diferente, claro, né, irmão? Claro. Não é sobre números, não é sobre, claro, resultado financeiro, enfim, mas é sobre pessoas, Sim, histórias e conexões que a gente vai construindo, que nós vamos construindo e se encontrando e de alguma forma passando o que nós vivemos para que outras pessoas que vão passar também, ou que já passaram, falam, mas peraí, não só eu que passei não, o fulano também passou, né? Verdade. Cara, nossa história, a sua história meio que até que confunde um pouco a mim, que a gente começou mais ou menos do mesmo jeito. Sim. E é isso, cara. Cara, obrigado. Câmera tá lá. Não, obrigado, irmão. Obrigado. Não tenho mais nada, assim, pra dizer. Só agradecer a oportunidade de estar aqui com você. E já quero deixar um convite pra você ir lá conhecer o Mega Sistema de Comunicação o dia que você tiver uma folguinha aí, né? Prazer. Pra, de repente, aí, recordar os velhos tempos. Faz tempo que você não entra no estúdio de rádio? Cara, muito tempo, meu. Muito tempo. Muito tempo. Ou na ON, ou lá na Conquista FM. Então, assim, fica aí o meu convite, né? E obrigado, irmão. Obrigado. Conta sempre com a gente. Precisou, é só chamar. Tamo aí. E sucesso cada vez mais aí pro Manga Talks. Tamo junto, meu irmão. Pra nós. Obrigado, viu? Rapaziada, agora é com vocês, galera. Galera, pedir mais uma vez pra vocês, como sempre, né? É sempre muito bom ter vocês aqui com a gente, tá? Pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo, que é muito importante. Deixando um like nesse vídeo, pessoal, vocês mostram pro YouTube que o conteúdo é legal. E o YouTube acaba que ele distribui o nosso conteúdo pra mais pessoas, tá? Se inscreve no canal também, que é muito importante. E compartilha esse episódio com quem precisa conhecer um pouco mais sobre esse cara. Que história bacana, né? Olha que nem isso foi só o começo. Não deu pra tocar uma música hoje aí, hein? Vai voltar mais vezes aqui pra gente trocar mais ideias aqui. Gente, um forte abraço e até semana que vem aí, meu! Valeu, irmão!